Você conhece o que é isso, Rio Branco? Isso. Uma cidade com muito feitiçaria, macumbaria. A Pastor Hermes igreja conhece entre também. dois bares, né? É, pastor? E, Entre dois bares. Bebia lá, vinha pra cá. Bebia lá, vinha pra cá. e Deus lentamente fez uma obra, uma grande obra ali. A gente pode dizer que somos ainda um dos pioneiros ali. Sim. Ela vai exatamente seguir, pegar um gancho ali que o pastor de Assis falou. Uma maneira de dizer ao obreiro que ele enviava: olha, para que você tenha sucesso no trabalho, na igreja que você vai dirigir, o método é oração e palavra. Fala, povo de Deus, graça e paz, estamos chegando para mais uma edição desse vídeo, desse canal, estamos chegando para mais um conteúdo, dessa vez na mesa entre pastores, com o tema Como ser pastores em tempos difíceis. Tá tudo pronto aqui, já temos os nossos convidados e nós vamos discorrer esse assunto tão importante, como ser pastor em tempos difíceis. E quando eu digo tempos difíceis, são tempos de agitação, porque hoje nós vivemos na correria do dia a dia, todo mundo aí com a vida muito corrida, né? Antigamente, uma vida corrida era uma pessoa muito importante, um executivo, um empresário, mas hoje, todos nós estamos muito imbuídos, muito ocupados com os nossos afazeres e nós queremos saber, dessa vez, dos pastores, como é lidar com essa demanda entre igreja, casa, família, trabalho e coisas mais. Porque, meus irmãos, dirigir igreja não é fácil. Dirigir culto é fácil, né? Mas dirigir igreja é um compromisso acirrado. Então, nós queremos saber dos nossos convidados que estão aqui hoje. E eu quero convidar você que está aí na sua casa, já convida todo mundo para a sala. Vamos, então, ouvir os nossos pastores, a sua experiência nesse dia tão importantíssimo, ok? Chama todo mundo, já peço para que você já aproveita, se inscreve no canal, o canal Josiel Locutor. Estamos começando e já temos quase 5 mil inscritos, quase 5 milhões de visualizações. Temos cortes todos os dias, de 4 a 5 cortes, e temos vídeos toda semana, toda quinta-feira, com exceção esse amanhã, sexta-feira, ou melhor, hoje, né, sexta-feira, que vai ser postado, nós estamos postando vídeos toda semana. Bom, nós vamos apresentar hoje os nossos convidados que já estão aqui. E olha, gente, para mim é um privilégio muito grande, porque os pastores que estão aqui nessa mesa, sentados aqui na minha frente, a retaguarda, são pastores pelos quais eu já fui pastoreado, né? Então é um prazer muito grande estar recebendo aqui os nossos pastores, amigos, e que eu não vejo, né, por algum tempo, a não ser nas redes sociais. Bom, eu estou aqui com a presença hoje, aqui bem de frente comigo, do pastor Francisco de Assis. Pastor Francisco de Assis, ele é pastor da Assembleia de Deus, do Ministério de Taubaté, na cidade hoje de Pindamonhangaba, né, pastor? Pastor, seja bem-vindo, suas palavras iniciais, meu pastor. Muito obrigado, a minha gratidão por esse momento tão especial. Parabéns por esse estudo, fiquei maravilhado de ver, por estar junto com o pastor Frota, também com o pastor Hermes e o nosso amigo ali. Sempre a minha gratidão, haja glória dada ao Senhor e nós a alegria. Que maravilha, maravilha. É um prazer, tá, pastor, recebê-lo aqui essa noite tão importante, onde nós vamos discorrer um assunto que eu creio que o senhor domina muito, né? Porque pastoreia há muitos anos, né, pastor? Bom, também nós temos a presença aqui do pastor Hermes Pereira, que também já foi o meu pastor, né? E ele hoje não está pastoreando, né, pastor? Está jubilado, mas já percorreu aí muito caminho aí pastoreando, né? Seja bem-vindo, meu pastor. A paz do Senhor. A paz do Senhor, muito obrigado. É uma satisfação a gente poder estar aqui, conhecendo esse estúdio e poder compartilhar, transmitindo com vocês, a todos quantos se interessam, este momento tão importante de que, então, nas perguntas que vai ser direcionado a nós, poder responder, e para o elevo espiritual de todos aqueles que podem nos ouvir, ver, e essa aí sair edificados, né? Edificados. Então é um prazer muito grande. Deus abençoe. Amém. Prazer todo nosso, pastor. E também, para compor essa mesa, para comentar, para fazer perguntas, eu convidei o pastor Frota, que é o meu pai, está aqui ao meu lado, que também já foi meu pastor, né? E está aqui conosco. Pastor Frota, a paz do Senhor, seja bem-vindo, pastor. A paz do Senhor é motivo de muita alegria, muita satisfação nesta noite, né? Estar com esses dois
pastores que são nossos pastores, né? Pastor de Assis, lá nos anos 90, até um pouquinho para trás, né? Foi o nosso pastor ali em Visconde Rio Branco. Ainda tinha cabelos pretos, né? Pastor Hermes Pereira também foi nosso pastor na mesma igreja em Visconde Rio Branco, logo após o pastor de Assis, né? Eu ainda tinha cabelo, né? Não é que eu tinha preto, né? Ainda tinha cabelo, né? É um prazer muito grande estar com esses homens, Josiel também aqui, à mesa, né? E creio que hoje vai ser de muito... vai ser frutífero o nosso programa essa noite, né? Que maravilha. Bom, eu quero explicar para vocês, quando eu falei que os três, né, foram os meus pastores. Pastor de Assis, ele pastoreou em Visconde de Rio Branco, lá nas Minas Gerais. Um abraço para o pastor, que hoje é o pastor Anísio, né, que está lá. E, inclusive, o senhor vai estar pregando, né? Acho que talvez amanhã ou depois da manhã, lá no leste de Minas, né? Certo. O pastor de Assis, quando o senhor pastoreou lá, pastor, eu tinha 7 anos de idade. Isso foi nos anos de 88, 89, né? Mais ou menos. Então, não quero aqui revelar a minha idade, mas por aí já dá para matar já. Deu para matar. Ó, o senhor pastoreou, eu tinha 7 anos e lembro perfeitamente. E quem nunca pegou um lenço, né, para chorar nas ministrações do pastor de Assis, né? Lembro perfeitamente, inclusive depois de já grande, né, formado, vendo o senhor pregar em congressos, e estou muito honrado. O pastor Hermes Pereira, eu lembro perfeitamente, pastor, também do tempo que o senhor pastoreou Visconde do Rio Branco também. Aí o senhor pastoreou o Visconde do Rio Branco quando eu tinha mais ou menos 10 anos para 11 anos. Depois, o pai foi pastorear Eugênio de Melo, em São José dos Campos. Eu já tinha uns 11 anos, 12 anos. Eu lembro perfeitamente quando nós éramos pastoreados pelo pastor Hermes Pereira, né? Foi um tempo de muito crescimento, né, para as nossas vidas. Lembro, assim, em detalhes, tá? É um prazer ter o senhor aqui nessa mesa, né, onde nós vamos receber aprendizado, amadurecimento espiritual, crescimento espiritual para as nossas vidas. E o meu pai pastoreou também, na época, eu lembro, né, outras igrejas, mas quando eu tinha 11 anos, o pai pastoreou Eugênio de Melo aqui em São José dos Campos. Então, por isso que eu quero enfatizar aqui, dizer que é um prazer. Muito só complementando, e aí depois eu fui transferido para Redenção da Serra. Sim. E o pastor Hermes Pereira verdade. estava em atividade, né? Tá certo. Ali muito próximo, nos ajudou muito ali. Ficamos Seus obreiros ali sempre estavam, toda semana estavam em Redenção nos ajudando, né? Foi tempos muito bons, né? Maravilha. Muito bom. Muito bom. Bom, e hoje também vai ser bom, né? Onde nós estamos nessa mesa, na mesa entre pastores. Então, chama todo mundo aí para a sala. Vamos discorrer esse assunto que é muito importante. O meu pai, o pastor Frota, vai perguntar aos senhores, né? Mas eu quero começar perguntando aqui na minha frente ao pastor de Assis. Pastor, fala pra gente um pouquinho, para os nossos ouvintes nessa mesa, como é, pastor, pastorear, né? O senhor que já vem pastoreando há anos e anos, em tempos difíceis, né? Em tempo de muita, mas muita agitação. Como é, pastor? Conseguir conciliar entre família, né? Filhos, enfim, e também poder pastorear e atender, né, uma demanda aí de cultos, né? Enfim, como é pastorear? Na verdade, eu sou muito grato a Deus e me traz a lembrança que quando eu fui convidado, praticamente não é chamado, convidado para ir pastorear pela primeira vez, eu estava trabalhando aqui na construção do Parque Aeroporto. Na época, o pastor Eusébio era o encarregado aqui. Sim. Eu estava cuidando lá dos banheiros, tinha terminado o seminário bíblico metodista. Sim. E aquela aflição do chamado. Sim. Porque, na verdade, quando você tem um chamado de Deus, que parece que as coisas não fluem, vai te dando assim uma aflição. Você não entende por quê. Por qual motivo? Qual é o motivo, mas você sabe que alguma coisa de Deus está para acontecer. Coisa diferente. E um certo dia, uma segunda-feira, o pastor José Ezequiel, ainda vivo, sim, ele chegou aqui no Parque Aeroporto e falou assim: onde é que está o irmão de Assis? Naquela época eu era presbítero, já servia no Arião, juntamente com o pastor Neném, que era irmão dele, Pedro Marcelino. Aí disseram que eu estava lá fazendo nos banheiros. E ele chega lá, simplesmente ele pergunta para mim assim: ô irmão de Assis, você tem chamada para a obra? Quando ele falou esse assunto de chamado para a obra, me intimidou. Porque você olha para dentro de você, você sabe que alguma coisa de chamado você tem. Sim. Mas aí a gente se faz de humilde, né? Uhum.
Falei, ó, pastor, eu estou orando. Simplesmente falei que eu estou orando e ele disse assim, pô, você vai para uma cidade que cheira cana. Eu pensei assim, você quer vai me mandar lá para Ribeirão Preto, para aquela região lá, ou vai me mandar de volta para Pernambuco? Ele não falou nada, demorou umas 2 semanas. Sim. Ele me mandou para Visconde do Rio Branco em 85. Então eu já era casado, tinha uma esposa e 2 filhas. Depois o André nasceu lá. Foi a minha primeira experiência como pastor ali em Visconde do Rio Branco. Sim. Então eu não errei a data, então. Não, nós congregamos quando eu tinha em 88 e o senhor foi para lá em 85. 85. Que maravilha. Agora eu passo a pergunta, eu passo a pergunta para o pastor Hermes. Pastor Hermes, hoje jubilado, mas como é, pastor, pela sua experiência, né, vastíssima que o senhor tem pastorear em tempos difíceis, tempos de muita agitação? Hoje, nós, como jubilado, sempre temos cooperado nas igrejas, nos trabalhos e algumas agendas, e com nossos companheiros que militam, companheiros de trabalho, pastores que sempre nos têm honrado, convidando para estar pregando na sua igreja, trazendo uma palavra. A gente sempre tem levado a esta mensagem no tempo de hoje como o tema. Tempos difíceis, tempo de crise. Né? Exatamente o tema nosso. E a gente nota que o tempo em que vivemos, olhando nossos companheiros que militam, que hoje dirigem igreja, obreiros novos, e tem aqueles já experientes, então nós notamos que os experientes, pastores experimentados, com largo conhecimento, eles levam a igreja em um modo edificante. E quando mais os obreiros mais novos, nós notamos que eles estão aprendendo, que eles estão se aperfeiçoando. E a gente procura sempre estar ajudando e até mesmo aconselhando, a estar executando um trabalho na direção da igreja como pastor e ali diante daquele rebanho, dirigindo os trabalhos, para que haja um aperfeiçoamento e o trabalho ele seja abençoado, tenha êxito e crescimento. Porque no tempo do passado, quando nós iniciamos, lá nos anos 79, nós tínhamos um método de trabalho na direção da igreja. Como ainda jovem, com 25 anos de idade, iniciamos trabalhando, dirigindo igreja. 45 anos se passa, hoje estamos nós jubilados, enfim, já tem 1 ano e meio que estamos ausente da direção dos trabalhos ou da igreja. Mas nesses 45 anos, muita experiência, enfim, e é a razão que a gente sempre preocupa em passar experiência para os novos, para que então a igreja prossiga. É certo que os tempos mudam, e o tempo que nós vivemos hoje, há uma necessidade até mesmo de que a igreja tenha os seus métodos diferenciados, porque é um tempo difícil. Tempo em que a ciência ela tem se avançado, a tecnologia, e é bíblico. Nós conhecemos que neste mistério da palavra, o tempo chegou em que as coisas mudam e nós devemos, como já os mais experientes, estar sempre passando para os novos métodos para que a igreja prossiga e o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Porque diante da igreja está ele pastoreando, dirigindo para a glória de Deus. E a recompensa, ela vem do céu. Jesus tem para todos aqueles que dedicam no pastorado da igreja. Amém? Amém. Que maravilha, né? O Senhor cumpriu, né? Aquilo que o Senhor entregou ao Senhor, o Senhor cumpriu nesse tempo de pastoreio, né? E com certeza muita experiência o Senhor tem, assim como o pastor também de Assis tem para nos contar. Bom, as perguntas rasas já foram feitas. Agora nós temos perguntas mais profundas, né, a fazer aqui. E eu vou passar para o meu pai, o pastor Frota, fazer. Mas antes, eu queria mostrar para vocês esse livro. É Desvendando Seitas e Refutando Heresias. Gente, é o seguinte, nós vamos fazer um sorteio. Coloca para mim aí, Josué, o vídeo que fala sobre este livro. Gente, eu queria falar rapidinho desse livro aqui, olha. Desvendando Seitas e Refutando Heresias. Esse livro, gente, o pastor Vinícius, que esteve aqui, trouxe e nos deu. E é o seguinte, nós vamos fazer um sorteio desse livro
mais ou menos daqui a 30 dias. E eu quero perguntar, aliás, eu quero conclamar você e pedir para que você participe desse sorteio. Você vai se inscrever no nosso canal. Se inscreva no canal Josiel Locutor. Aí você vai compartilhar com mais 4 amigos, vai fazer um comentário. Assim que você fizer um comentário, eu já vou ver o seu nome lá. Então, nós vamos fazer esse sorteio daqui a 30 dias, mais ou menos. Bom, mas nós vamos fazer o sorteio dia 21, gente, para quem comentar nos vídeos longos. Então, vá lá, comente, porque esse livro aqui, ó, Desvendando Seitas e Refutando Heresias, pode ser seu, ok? Bom, Pastor Frota, dirige uma pergunta ao pastor de Assis, por gentileza, para que nós possamos nos aprofundar, né, e crescer espiritualmente. Eu vou fazer uma pergunta direcionada aos dois. E eu diria que hoje o tema ele é muito, digamos que, voltado para o ministério, né? E aí seja para os que estão iniciando, né? Que precisam muito de cabedal, de preparo, né? Para enfrentar os desafios. Mas também, quando se trata dos veteranos que já estão há muito tempo na lida, também não significa dizer que não precisam estar ali atentos, né, para prosseguir no exercício do ministério. A pergunta é, bem simples, quais foram seus maiores desafios no início do exercício do ministério, começando pelo pastor de Assis, que começou ainda muito novo também, né? Uma boa pergunta, eu estou resumindo por tópico, porque o tempo corre rápido. Corre rápido. Sim. Na verdade, no começo da minha fé, por exemplo, eu aceitei Jesus 3 de agosto de 69. A Igreja Assembleia de Deus estava com 60 anos, era uma jovem senhora com todo o gás. Eu tinha 7 anos. Né? Então, naquela época, havia muitas orações, muita vigília, muita consagração, muito temor de Deus, sim, que hoje seria a dizer que era um exagero. Então, na verdade, eu agradeço a Deus por ter nascido numa igreja pentecostal e participei de coisas pentecostal. Sou um pastor pentecostal, faço questão, se um dia eu bater a bota, colocar lá no meu... Eu falei para a irmã Carmen, aqui já és um pastor pentecostal. É isso aí. Então, na verdade, nunca foi fácil ser cristão, porque cada época tem suas dificuldades, como hoje também é difícil. Mas respondendo à pergunta do pastor Frota, quando o pastor José Ezequiel me convidou e me enviou a primeira vez para dirigir uma congregação lá em Visconde do Rio Branco, você conhece o que é Visconde do Rio Branco? Conheço. Uma cidade com muito feitiçaria, macumbaria. Pastor Hermes conhece também. Dois bares, né? Pastor? Entre 2 bares. Bebia lá, vinha para cá. Bebia lá, vinha para cá. E Deus lentamente fez uma obra, uma grande obra ali. A gente pode dizer que somos ainda um dos pioneiros ali. Sim. Mas uma das dificuldades que eu enfrentei e que isso vem se arrastando e que aparentemente nos dias em que estamos vivendo, está mais difícil. Quando o pastor me manda para Visconde do Rio Branco, eu confesso para vocês que eu tinha muita graça. Quando ia iniciar o culto, eu escutava aquela barulhada e ia ver 2, 3 endemoniados. Sem você estar orando, sem você estar naquela direção. Então, aquilo me surpreendeu, porque nós não tínhamos um trabalho de libertação, que nem o pastor Hermes continuou fazendo. Então, uma das dificuldades, nós não temos esse tipo de ministério nas Assembleias de Deus voltado de verdade à libertação. E eu acredito que existe 2 tipos de agir de Deus. Primeiro, conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Quem liberta não é a verdade. Eu abro aspas aqui. O que liberta é o conhecimento dela. E o conhecimento da verdade não é uma verdade qualquer. A verdade é um substantivo. Jesus disse, eu sou a verdade. Exatamente. E a segunda parte é que se ele libertar verdadeiramente, sereis livres. Então, a primeira dificuldade, eu fui com graça, com vocação, com chamado, vamos dizer, com muita graça de Deus, mas faltava experiência. Porque nós temos, eu sempre estou dizendo que cada cristão deve assumir pessoa como uma voz profética, como João era uma voz profética do próprio Jesus, como Eliseu, como Josué. Então, nós não ensinamos as pessoas
ter você ou ele como uma voz profética. Por isso é que é um certo tipo de desonra. A segunda parte é que, na verdade, você chega lá, eu nunca tinha dirigido um culto. Fiquei 10 anos na igreja do Areão, com toda a graça de Deus, ar livre, etc. Mas o pastor Pedro Marcelino nunca me deu um dia para dirigir um culto. Então, você sair com graça, com línguas, com profecia, não é tudo. Você precisa ter um estágio de experiência. Isso, lá no começo, foi a dificuldade pastoral que eu enfrentei. Quer dizer que, se eu não tivesse essa graça de vigílias, orações, havia muito fervor, eu acredito que muitas igrejas com dificuldades hoje que estão passando é exatamente pessoas que, na verdade, podem ter uma experiência, mas falta graça. Falta graça. Eu sempre ouvi que a vida Principal, cristã é como um barco. Ele precisa ter 2 remos. Porque não é a letra, né, pastor? Não é só um caiaque que rema com um remo só. Exatamente. Tem esses 2 lados. Então, essa falta de experiência, de preparo para o envio de um obreiro num campo, tem causado séria dificuldade no nosso Ministério Taubaté, principalmente na área missionária. Bom, eu queria muito ouvir o pastor Hermes também dar essa explicação, porém, o senhor vai preparar uma outra pergunta, porque o nosso tempo aqui voa, mas voa muito, né? Aí o senhor prepara outra pergunta, mas antes eu quero pedir pro Josué, coloca para mim os patrocinadores aí, por gentileza, Josué. Olha o seguinte, a padaria Novo Horizonte está localizada no endereço Rua Honório Lemes, número 17, bairro Novo Horizonte, na cidade de Taubaté. Por lá você terá qualidade em produtos, qualidade em atendimento e ótimos preços. O horário de funcionamento lá é aberto das 5h30 da manhã às 20 horas, de segunda a sábado, e aos domingos das 5h30 ao meio-dia. Olha, o Ponto Alvo Produções, gente, é produção de áudios, propaganda, divulgação, aluguel de equipamentos para festa, 15 anos, casamentos, eventos em geral. Faça o seu orçamento e tenha a melhor divulgação da região. O WhatsApp deles lá é 32 98885 4322. E-mail deles é @PA Eventos Miraí. O proprietário lá é o Rogério, na cidade de Miraí, Minas Gerais. Relíquias Evangélica tem como objetivo levar você a uma viagem pelo túnel do tempo, revivendo os momentos marcantes dos áureos anos vividos por grandes homens de Deus. Por lá você tem pregadores e cantores levando você a matar a saudade de um tempo que não volta mais, mas que podem ser vividos através de cada vídeo assistido. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações e acompanhe os vídeos diários que irão abençoar a sua vida. Bom, pastor Frota, faz uma pergunta para o nosso pastor Hermes. Ela vai exatamente pegar um gancho ali do que o pastor de Assis falou. Eu tenho uma pergunta aqui que é a seguinte. Dizem que família se cria na mesa, não é na cama. Aí a minha pergunta, pastor Hermes, seria o seguinte. Para todos nós, também fui pastor de igreja, muito jovem ainda, né? Comecei muito jovem. A primeira igreja mesmo que eu assumi, congregação eu assumi com 18 anos. A primeira igreja, que foi Eugênio de Mello, tinha 30 anos. Não faltou, é uma pergunta um pouco crítica, né? Não faltou aos nossos pais ministerial sentar à mesa com a gente, filhos, e orientar. Porque, na verdade, pastor, antes que o senhor... crítica a gente sempre recebe. Agora, o importante seria sentar na mesa, né? E falar, filho, você vai enfrentar algo que você nunca enfrentou. Te prepara, né? Eu vou te aconselhar. Claro que não dá para ensinar tudo, né? Mas dá pelo menos o norte. Falou, olha, porque a gente, quando é mandado, assim, bem jovem para o campo, pastor de Assis, no seu caso do senhor, parece que a gente é mandado porque a gente é bom, porque a gente é muito crente. Na verdade, às vezes, é uma necessidade e obedecendo um chamado, não porque a gente... Pastor, fica à vontade para responder. Pois bem, sobre esta pergunta, nós notamos que, no passado, nossos pastores, pastor José Ezequiel, saudosa memória, a qual nos viu crescer quando aceitando a Jesus, nos discipulou e nos direcionou ao batismo nas águas, e então nos deu esta graça para enviar na chamada para servir. Sim. E ele sempre tinha consigo uma maneira de dizer ao obreiro que ele enviava, olha,
para que você tenha sucesso no trabalho, na igreja que você vai dirigir, o método é oração e palavra. Oração e palavra. Era o que ele, então, instruía. O restante é a graça do Senhor. E aprendendo com... Então, vai completando. Nos dava esta oportunidade. O obreiro, por exemplo, eu sempre fui bastante observador e analisando os pastores antigos, os pastores que dirigiam há mais tempo, e a gente procurava sempre usar os seus métodos de trabalho e aplicar no trabalho. Pastor José Ezequiel, a sua maneira de trabalhar, de conduzir a igreja, então nos ajudou muito a espelhar. Sempre a gente praticou os métodos em que o pastor José Ezequiel usava no trabalho da igreja e deu muito certo. A gente começou bem jovem, como os disse, 25 anos, e de igreja a igreja, cidade em cidade. Foram muitas igrejas, no sul de Minas, várias cidades, no leste de Minas, 2 vezes, lá em Visconde do Rio Branco, e aqui no Vale do Paraíba, várias cidades. Então, o tempo foi nos aperfeiçoando, foi nos dando experiência, a qual hoje nós podemos auxiliar os novos, orientando, dirigindo a eles métodos que dá certo, porque são métodos que o Senhor, que é aquele que está no trabalho, vai inspirando, vai trabalhando, e a obra continua e a vitória é certa. Então, nós fizemos assim, tivemos sucesso em 45 continua, né, anos. E a bênção continua, Jesus no comando. Amém? E vai adquirir experiência, né? Eu acredito que cada igreja é um jeito, né, diferente de lidar com pessoas, né? Eu tive a oportunidade de pastorear uma congregação lá em Dona Eusébia, o pastor, aqui pelo Ministério de Taubaté, o pastor Luiz, né? Ali pro leste, é leste de Minas, né? Dona Eusébia ali. Um abraço pro pastor Léo, se estiver nos ouvindo. Então, assim, a gente vai adquirindo. Agora, imagina os senhores, né? Quantas igrejas, quantos anos, né? Na estrada, isso vai agregando, somando para as nossas vidas com essa experiência. Bom, nós vamos para mais uma pergunta, já estamos no finalzinho. Temos 2 minutinhos aí, Eita. 1 minuto para cada resposta, tá bom? Pastor Frota, pode fazer uma pergunta para o pastor de Assis. Vou fazer bem rápido. No geral, o pastor é visto e compreendido como ele atua no púlpito, mesmo sendo pai de família, com responsabilidade de educar, ensinar, corrigir e formar o caráter de seus filhos. E por que não dizer da família inteira? Nesse contexto, pastor de Assis, em algum momento surge alguma dificuldade para corrigir, educar a família, por ser visto como pastor, o anjo que está ali, que de repente não pode se alterar. Tem alguma dificuldade, pastor? 1 minuto para a resposta. Olha, na verdade, a gente aprendia que primeiro é Deus e a igreja e a família em segundo lugar. Hoje, com o pastor Luiz, já é mais diferente, que ele quer que você dê primazia à família. Eu agradeço muito a Deus pela minha família, todos praticamente estão na igreja, e o que eu mais admiro e dou glória ao Senhor é que eles não são revoltados. Eles são muito gratos ao Senhor, mas na hora de tratamento, eu lembro só de um caso interessante que a minha filha um dia saiu de casa, pulou a janela e foi embora. Aí depois, com 3 dias depois, ela liga de volta: ô, papai, mamãe, eu quero pedir perdão, misericórdia, você me aceita de volta? Então, as portas estão abertas. É melhor estar em casa doente para sarar do que morrer no mundo. Fora, né? Exatamente. Pastor Hermes, 1 minuto para... Pois sim. Eu tive essa felicidade que nossos filhos foram criados no trabalho. Praticamente a minha caçula, quando eu assumi a primeira congregação, ela tinha 45 dias de nascido. Novinha. E, então, eles foram criados no trabalho e sempre nós orgulhamos com isto, porque nunca nos deu trabalho, todos eles continuam crente e abençoado, servindo a Deus até o momento. Amém? É o resultado, né, pastor, de uma vida dedicada à obra, né? Bom, nosso tempo está chegando ao final. Não sei o que aconteceu aqui. Acho que ele zerou, né? Bom, coloca para mim aí. Gente, tudo bem? Paz, meus queridos. Eu sou o missionário Paul. Eu sou a missionária Aline Matope. Estamos bem aqui na África. Estamos aqui bem no Malawi, bem perto do Moçambique. Dos países mais pobres do mundo. Então a gente precisa muito do apoio dos irmãos, da igreja. E agora com o canal do Josiel Locutor. Se inscreva, participe das lives.
porque este canal está se propondo a ajudar na missão. Então, se eles atingirem aí a quantidade necessária pelo YouTube de inscritos, de visualizações e o que for necessário, eles irão nos ajudar aqui na obra missionária. Então, faça parte deste canal, se inscreva, comente, compartilhe e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Não se esqueça, se inscreva aí no canal José Locutor. Vamos ajudar a obra missionária aqui, vamos levantar e ajudar, quem sabe o seu apoio vai chegar, pregar a palavra, né, para todo lugar que você ajudar, vai conseguir ministrar, ajudar as pessoas, não somente com dinheiro, com comida, mas também com a palavra de Deus, né, a vida espiritual. Que Deus abençoe. Bom, meus irmãos, nós estamos chegando ao final de mais uma edição. Nós vamos voltar aqui em mais uma edição na semana que vem e os nossos pastores estarão aqui conosco, tá? Então não perca, semana que vem nós temos uma edição com esse mesmo tema, na mesa entre pastores, onde estarão presentes os nossos pastores aqui. Eu quero agradecer todos os pastores que estiveram aqui nessa primeira edição. Conto com vocês numa próxima. Deus abençoe, pastor de Assis, pela sua presença. Muito obrigado. Amém, pastor Hermes. Ok, a gente agradece. Maravilha, pastor Frota também. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. E vocês que estão em casa, muito obrigado por ficarem conosco até esse momento do vídeo. Aproveita, já corre aí, se inscreve no canal, porque é tudo gratuito. Se inscreve, deixa o like, compartilha e nos ajuda, porque esse canal não é meu, esse canal é da obra missionária. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.